Olá, hum, veio aqui assim ao meu coração, à minha mente. Eu estava a ler aqui o Evangelho de João e antes disso, eu quero abrir no capítulo 10 de João, que fala o título Jesus, o Bom Pastor. Fala sobre o pastor e as ovelhas. Uma revelação que eu creio que é tremenda para mim, pelo menos, sobre esta questão. Mas antes disso, veio aqui assim uma imagem. Ao nós vermos estes filmes de ficção científica em que existem aqueles portais interdimensionais, portais interestelares, não é? Em que, naqueles filmes de ficção científica, em que há um portal, uma coisa redonda, não é? Em que alguém passa por esse portal e de repente é projetado para uma outra parte do universo. E veio, isto é tão real como o que Jesus fez. Jesus veio de um portal, de uma dimensão, é os tais portais interdimensionais. Isto é uma linguagem um pouco moderna, mas é exatamente assim. Ele vem de outra dimensão e ele entrou, estamos a chegar ao Natal, não é? Ele entrou nesta dimensão da forma como só qualquer pessoa pode entrar, no espaço-tempo, através do nascimento físico. Então ele veio de outra dimensão, entrou através do ventre de Maria para nascer como uma porta nesta dimensão. E Jesus, ao nascer, ele próprio disse: Eu sou a porta. Eu sou a porta. Eu sou o portal interdimensional. Aquele que entrar por mim será salvo, entrará noutra dimensão. Isto que eu estou a falar está escrito. Quase da mesma forma. Então eu quero deixar estes poucos minutos, esta palavra, para aqueles que vão ouvir e que recebam no seu coração, porque a palavra é sempre viva. A palavra ungida pelo Espírito Santo. Eu quero aqui começar aqui eu sempre gosto de fazer isto e sempre é a forma correta de fazer, é olhar para a palavra de Deus. Muito mais importante do que a nossa palavra é a palavra de Deus. E no capítulo 10 de João, ele está a falar aqui sobre a questão dele ser o bom pastor e nós somos as ovelhas. É um capítulo absolutamente fabuloso, que por muitas vezes que nós vamos ler, há sempre coisas novas, e eu estou a falar para mim agora, é por isso que eu estou a gravar algo que eu espero que seja de bênção para outros. Então eu vou ser o mais sucinto possível, como eu sempre digo, eu não gosto de me alongar, porque depois a nossa mente vai-se para outras coisas, mas aqueles que têm um coração de sede e fome que vão ouvir, se fará luz e descerá o coração. Então é Jesus que está a falar, não é? Ele está a dar aqui uma parábola, ele está a dizer: aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Ele entrou pelo o portal, a porta. Ele entrou pela porta. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome das suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Ele conhece as ovelhas. E aqui mais à frente diz: e as ovelhas conhecem a sua voz, elas não seguirão o estranho. Isto é absolutamente tremendo. Só aqueles que têm um coração receptivo à revelação é que vão entender. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. Agora veja aqui, Jesus no versículo 6 diz assim: Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam, como milhões no mundo inteiro. Como muitos que vão ouvir, vão começar a ouvir este vídeo, mas não vão entender. Mas graças a Deus por aqueles que Deus lhes abre o entendimento, como um dia me abriu a mim, e entendem. Está aqui a Jesus a dizer: Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam. Eles quem? Os discípulos, inclusive. Porquê é que não compreenderam? Jesus sempre falava por parábolas para testar o coração. Não compreenderam o sentido daquilo que ele lhes falava, mas Jesus continuava no versículo 7. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, esta palavra, esta frase, está 65 vezes registada nos 4 evangelhos. E eu tenho uma mensagem, que é a minha mensagem ao longo da minha vida, do ministério, que é em verdade vos digo. Para provar que Jesus era aquilo, ele dizia: eu digo-vos a verdade. Tomem atenção.
E Jesus provavelmente disse esta frase muito mais centenas de vezes, mas só ficaram registadas 65 vezes. Em verdade vos digo, eu sou a porta. Eu sou a porta das ovelhas. Agora eu vou avançar. No capítulo 10 de João, no versículo 9, diz assim, mais uma vez, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, a porta é Jesus. Se alguém entrar por mim, entrar para esta dimensão, esta porta. Eu nunca tinha pensado em falar esta situação, mas penso que é uma linguagem moderna, este portal interdimensional. Quando nós entramos por Jesus, nós vamos entrar para a dimensão espiritual. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Olha, isto está escrito em João, capítulo 10, versículo 9, e mais uma vez neste vídeo eu mostro a palavra de Deus, eu estou aqui a ler. Se alguém entrar por mim, me reconhecer como Senhor e Salvador, aquele que me aceitar como o Messias, aquele que deu a vida, o seu sangue, esse entra pela porta que nos leva à salvação. Ele diz aqui, por acaso eu não tinha reparado nesta palavra, está aqui. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Eu podia já aqui terminar este vídeo. Se alguém entrar por esta porta, que sou eu, será salvo e achará pastagem. Nós entramos por esta porta dimensional, encontraremos, além nesta vida, né, pastagem, que se abre os olhos do nosso entendimento para a verdade. Não importa o que neste momento, estamos no dia 7 de dezembro de 2024, está a acontecer coisas terríveis a acontecer por este mundo. Estamos à beira de uma nova era nuclear. Fui agora ouvir uma coisa aqui no Facebook, das notícias do ministro aqui da Inglaterra a dizer, preparem-se, estamos à beira de uma nova era nuclear e nós sabemos isso. Mas isso pouco importa para aqueles que já entraram por esta porta. E Deus está a assegurar os acontecimentos do mundo porque Ele quer que todos venham ao conhecimento desta verdade e sejam salvos, que entram por esta porta. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E este capítulo tremendo de João 10, em que ele continua, eu só quero aqui ir um pouco à frente, porque isto é muito longo, mas eu só quero deixar esta mensagem, estes poucos minutos, porque eu sempre digo isto, não é por muito falar, porque aquele que tem o coração já preparado para receber, vai receber a palavra. Mas Jesus continua, isto são tudo palavras de Jesus, o capítulo 10 de João, em que ele continua, ele fala sobre, e depois no capítulo 9, eu quero salientar isto, porque todo o mundo conhece o versículo 10, capítulo 10, versículo 10, mas eu venho do 9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. Mas depois ele diz assim, porque ele está a falar dos mercenários, aqueles que vieram antes de mim são mercenários. O mercenário, as ovelhas não conhecem a sua voz, eles são salteadores. E depois ele diz assim no versículo 10, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Versículo 11, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele está a falar do diabo, o ladrão. Ele está a falar que ele é a porta estreita. Como ele disse em Mateus no Sermão da Montanha, a porta estreita. São poucos que a encontram. A porta que vai dar à salvação. Estreito é o caminho, estreita é a porta que conduz à salvação e são poucos os que a encontram. Esta porta. Largo é o caminho, extenso o caminho, larga é a porta que conduz à perdição e são muitos os que entram por ela. Foram palavras de Jesus. E ele continua aqui no versículo 12, o mercenário não é o pastor. A quem não pertencem as ovelhas. Que vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. Ele é
o bom pastor, ele é a porta para a boa pastagem. E estaria aqui pano para mangas sobre o que se passa na religião, sobre o que se passa hoje, atualmente. Não é preciso ir muito lá para trás nos séculos, é agora. Tantos mercenários a usar a palavra de Deus para ludibriar as ovelhas. Que as ovelhas, as verdadeiras ovelhas, o pastor, Jesus é o pastor, dá a vida pelas ovelhas. As ovelhas conhecem a sua voz. As ovelhas, as verdadeiras ovelhas de Cristo, não seguem o mercenário, não seguem aqueles que deturpam a palavra de Deus. Os falsos apóstolos, os falsos servos de Deus, a religião. Mas vão ludibriar aqueles que não são as verdadeiras ovelhas de Cristo, porque seguem o mercenário. E eu queria aqui deixar, porque isto tem a ver sobre esta questão de Jesus disse, eu sou a porta. Ele estava-lhes a explicar. Aquele que entra por mim encontrará pastagens. Mas mesmo aqui no capítulo, algo que Jesus também estava a falar aqui sobre esta questão de ser a porta, e ao mesmo tempo, ele está aqui a falar no capítulo 14, logo a seguir no Evangelho de João, no capítulo 14, mas muitos deles não entendiam, como eu li aqui no capítulo 10 de João. Ele estava-lhes a falar por parábolas, mas muitos não entendiam. E hoje eu estou a falar isto, a palavra de Deus continua a ser pregada pelo mundo inteiro, por milhares e milhares de servos de Deus, mas milhões não entendem. Porque tem a ver com o coração. Ouça aqui, mesmo entre os discípulos, no capítulo 14 de João, ele está aqui a falar outro capítulo absolutamente incrível e que eu também, todos conhecem, o versículo 6. Como em João 10, o versículo 10, quando fala lá, o ladrão só vem para matar, roubar e destruir, eu vim para que tenham vida e vida com abundância, mas poucos conhecem o que está por detrás. Eu sou a porta. Aquele que entra por mim será salvo. É o suficiente. E aqui, no versículo 6 do capítulo 14 de João, aquela frase conhecida, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta, eu sou o caminho. Mas antes disso, eu creio que o Espírito Santo começou-me a chamar a atenção para o contexto sempre destes grandes versículos. O que está por detrás. O que estava atrás escrito Jesus a falar. Jesus está a falar, no capítulo 14, no versículo 1, diz logo assim, Jesus conforta os discípulos. E está-lhes a dizer, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Continua, toma atenção. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, a tal porta, aquele que entrar por mim, será alimentado de grandes pastagens. Ele também está a falar da eternidade e aqui, nesta terra, mas principalmente na eternidade. Porque aquele que entende e tem a revelação da eternidade, todas as coisas, o resto se dissipa. Vou preparar-vos lugares. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Olha agora o versículo 4. Foi isso que chamou a minha atenção para este vídeo. Jesus disse assim, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Vós sabeis a porta. Os verdadeiros discípulos, as minhas ovelhas, ouvem a minha voz, reconhecem a minha voz. E Jesus disse naquele capítulo 10, versículo 28, diz assim, eu dou a minha vida pelas ovelhas, ninguém as arrebatará da minha mão. Eu lhes dou a vida eterna, as minhas ovelhas. Elas reconhecem a minha voz. Aquelas que não reconhecem a voz de Jesus não são ovelhas de Jesus. Não lhes dá a vida eterna. Vós sabeis o caminho para onde eu vou. E Tomé disse-lhes assim, Tomé respondeu, versículo 5, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Nós não sabemos para onde tu vais. Ele andava completamente, até os próprios discípulos e muitos daqueles que o seguiam não andavam no Espírito. Ele falava no Espírito e eles andavam na mente natural.
Ele está a dizer, vós sabeis o caminho. Ele já estava-se a despedir deles. Ele estava-lhes a dizer, não se turbe o vosso coração, eu vou para o meu Pai, eu vou preparar-vos lugar. E o Tomé, ao fim de 3 anos e meio, isto lembra-me de milhões de pessoas que andam na igreja há dezenas de anos e têm este tipo de conversa. Nunca entenderam. Nunca se lhes fez de luz. Isto é Tomé que andou com ele 3 anos e meio, mas poderia ser Pedro, poderia ser um dos outros discípulos. Vós sabeis o caminho para onde vou. Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus. Esta frase eterna. Eu sou o caminho. Eu sou a porta. O caminho não é um caminho físico, é um caminho espiritual. É reconhecer Cristo como Senhor e Salvador. Eu sou o único caminho. Ele não disse, eu sou um dos caminhos para o Pai. Não, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas vamos ficar aqui na questão do caminho. Eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém chega a Deus Pai a não ser por Jesus Cristo. Ele é o caminho. Agora ele continua a explicar isto, porque Jesus, como que percebe que os discípulos, nem muitos dos discípulos tinham entendido ainda não se lhe tinha feito luz, porque o coração não estava reto ainda. E ele continua e explica-lhes, se vós me tivesseis conhecido, ouça isto, se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes conhecido. Agora foi Filipe que pergunta, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Que tipo de perguntas? Jesus acaba de dizer, se me tivessem conhecido, conhecerias o Pai. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo que estou convosco e não me tendes conhecido. Isto são palavras de Jesus. Isto é para nós hoje. Eu não estou a falar dos discípulos. Eu estou a falar das pessoas que se dizem cristãs, que nunca conheceram Cristo. Nunca conheceram a porta. Nunca tiveram aquele coração de rendido completamente. As verdadeiras ovelhas. Ninguém as arrebatará da mão de Jesus. Já têm a vida eterna. Isto é tremendo. Eu estou a ler isto e estou como que a fazer-se revelação agora para mim também. Ele diz assim, Filipe, há tanto tempo que estou convosco e não me tendes conhecido. Ainda não me conheceis. Depois de tudo isto, de eu estar 24 horas convosco, vocês veem os milagres, veem como eu falo. Quem me vê a mim vê o Pai. Quem me vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Olha, agora aqui tem a ver com o último vídeo que eu coloquei. Nunca tinha reparado neste versículo sobre a questão do permanecer. Eu fiz o vídeo que muitos ouviram, graças a Deus milhares já ouviram. Este vídeo que eu coloquei há uma semana atrás, sobre o permanecer, o poder do permanecer. E agora Jesus está aqui a dizer, as palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim, crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Termino aqui. Só queria deixar esta palavra, o Espírito Santo acabou por colocar aqui mais algumas coisas sobre a questão da porta. Eu sou a porta, o portal para a dimensão espiritual que está aqui. O reino de Deus está entre vós. O reino de Deus está dentro de vós. Este portal que é Jesus, é a porta, não é só para a eternidade, é aqui a revelação que se faz luz na nossa mente, para vermos as coisas como Deus vê, como Jesus, o Espírito Santo nos ilumina. Mas muitos que dizem que estão perto, estão longe, como aqui eu acabei de revelar, aqui também, mostrar aqui no capítulo 14 de João, sobre os próprios discípulos que ainda não tinham entendido. O próprio Tomé, nós não sabemos o caminho. Para onde é que tu vais? Como saber o caminho? Isto é uma resposta de alguém inacreditável. Naquela altura, quanto mais agora. E agora?
O Tomé representa aqui, deixem-me dizer assim, os milhões e milhões e milhões de auto-intitulados cristãos que não conhecem o caminho, não conhecem a porta. Que ao nós entregarmos o nosso coração a Cristo, a porta para nós conhecermos o caminho e a porta é o nosso coração. Não é a religião, como eu tantas vezes digo. Que reconheça Jesus como Senhor e Salvador. Essa é a porta para a eternidade. Em o nome de Jesus, Deus vos abençoe ao nós nos aproximarmos nesta etapa, esta época do Natal. Que se faça luz no coração daqueles que ouvem qual é a porta e qual é o caminho. Deus vos abençoe.